Então, pessoal, anteriormente, mas falando de novo do pessoal, só para refrisar, quando eu tive essa ideia da gente fazer essa live diferente, eu conversei com a Kátia e com os meninos, as meninas do grupo também, do GG, e a gente quis trazer essa abordagem diferente, de falar de assuntos que ninguém estava falando, de trazer essas temáticas para a nossa realidade, não focando só no período de quarentena. E também chamar profissionais da cidade também, que são entendidos do assunto. Temos que enaltecer também os profissionais da região. E aí, quando eu trouxe isso para a Kátia, ela ficou super feliz, aceitou o convite na hora, assim, com frio na barriga. A gente ainda está com frio na barriga, né, Kátia? Muito. Ainda bem que tem muita gente querida assistindo. Tem que ter muita gente querida assistindo. Já tem 20 pessoas online, inclusive. Legal. Então, para que a gente teria que chamar profissionais de fora da cidade? Quer dizer que nós temos ótimos profissionais aqui dentro de Uberaba mesmo. A gente precisa, então, enaltecer esses profissionais, dar voz a eles, mostrar a credibilidade e o profissionalismo que eles têm. E quando eu pensei nisso, eu pensei na hora na Kátia Flaviani. E eu fiquei muito feliz que ela topou. Então, com base nessa premissa, nós do Grupo de Educadores Google de Uberaba, a gente quer dar voz aos profissionais e voz aos profissionais de educação também. Nós queremos ouvir o que todo mundo tem para dizer. Eu falei com a Kátia que era bom a gente falar um pouco como que a gente se conheceu, a construção da nossa amizade, né, Kátia? Isso mesmo. Você quer começar ou posso começar? Pode começar. Posso começar? Pegando no início, em 2011, a gente teve a oportunidade de iniciar no mesmo ano numa instituição de ensino particular aqui em Uberaba. A Kátia estava voltando a trabalhar lá e era a minha primeira vez trabalhando nessa instituição de ensino. E a gente dividia uma sala no setor de TI que ainda tem. E como a gente trabalhava meio período, a Kátia no período de manhã e eu à tarde, a gente acabava que dividia o mesmo computador. Então, eu chegava para trabalhar à tarde e a Kátia já estava indo embora. Então, a gente tinha um contato assim muito pouco. E no ano seguinte, em 2012, pela demanda de serviço, a minha carga horária e a da Kátia acabou sendo aumentada e a gente ganhou um computador só para a gente. E a partir de então, assim, a gente já estava construindo um laço de amizade muito forte. Mas a partir daí, esse laço começou a estreitar mais e eu posso considerar a Kátia hoje no ranking das minhas melhores amigas. Ela sabe disso. Ela é minha mentora profissional, junto com a Juliana, minha coordenadora pedagógica, minha amiga. Porque a gente precisa elogiar as pessoas, a gente precisa reconhecer o trabalho delas. Também acho ter Então gratidão. a Kátia, tem que ter gratidão. Então a Kátia, em 2011, a partir de 2011, ela era gestora do setor de mídias sociais. E com o tempo, o setor dela cresceu a demanda de trabalho, até que finalmente, assim, eu me senti muito mais orgulhoso dela quando se transformou num núcleo de comunicação social. E a partir de então, ela teve uma equipe para gerir e para poder alimentar mais ainda as redes sociais dessa instituição. A gente pode começar o assunto, né, Kátia? Acho que eu já falei tudo, ou você tem alguma coisa para falar? Então, você tinha pedido para eu reforçar sobre a minha formação. Eu sou Isso, sua especialista em trajetória marketing. pessoal, sua formação. Eu sou especialista em marketing, novas mídias e redes sociais. Estou cursando agora pela PUC Minas, um curso de pós marketing digital, estratégias e negócios. E sobre a minha trajetória profissional, assim, o marketing digital chegou na minha vida em 2010, quando eu comecei a prestar assessoria e consultoria na área de gestão de conteúdo e de mídias sociais. E
assim, e foi um trabalho muito bacana de 2010 a 2013, porque assim, eu tive a oportunidade de transitar em várias áreas, em vários segmentos. Eu trabalhei desde cultura, alimentação, foi vestuário, saúde, higiene, um pouco de eventos. Então, assim, foi uma experiência muito bacana, porque assim, me deu a oportunidade de conhecer mais a fundo o gerenciamento das redes sociais e a importância dessa comunicação diferente para cada segmento, assim, o tipo de linguagem de cada segmento, de cada área, e principalmente dentro de cada rede social. Como você mesmo falou, em 2011 eu voltei para o colégio, de experiência de ambiente escolar, de ambiente educacional, eu tenho 13 anos, mas que de marketing educacional foi realmente em 2011, quando eu voltei também para a gestão de conteúdo e de mídias sociais do colégio. Então, toda essa parte de gerenciamento de redes sociais, de produção de conteúdo, de monitoramento, todo esse cuidado, levantamento de dados referentes a redes sociais, isso era o meu papel, o meu trabalho. Como você também contou, 2018, realmente, eu fui presenteada. Para mim, assim, eu fico até emocionada, porque para mim realmente foi um presente enorme. Fico muito grata da instituição ter me dado essa oportunidade, em que eu fui coordenadora do núcleo de comunicação. E o mais bacana disso tudo é que foi um setor que a gente começou praticamente do zero. Então, assim, foi um trabalho muito árduo, mas também muito recompensador, porque eu percebo que ali realmente foi o divisor de águas da minha carreira. Assim, eu cresci profissionalmente, eu me transformei. A gente até brinca, né, de lagarta, borboleta, mas a minha história é um pouco isso. Assim, quando eu tive essa oportunidade de crescer dentro do colégio, assim, realmente foi uma transformação. E além de ter me transformado como profissional, eu também me transformei como pessoa. Porque eu tive o prazer. Eu não sei se todos estão aí, se o Jajá, se o Matheus está aí, a Duda eu vi. Eu tive o prazer de liderar um timaço, assim, um time muito competente, um excelente time, que graças a esse time a gente pôde crescer tão forte, assim, tão dentro do que era para ser feito. Porque, assim, o que acontece quando você começa um setor do zero? Você tem que criar um tanto de processo, porque a partir dos processos que você vê que as coisas vão funcionar realmente ou não. Você tem estratégias para seguir, porque dentro das estratégias, esse objetivo é saber o que você vai fazer, que isso que torna realmente uma gestão eficiente. Então, o que aconteceu? Com essa equipe maravilhosa que eu tive o prazer de estar junto, daquela junção de que eu fazia uma gestão de conteúdo e de mídias sociais, a gente virou uma mini agência dentro da escola, com essa oportunidade que a escola deu para a gente também. A gente se transformou lá dentro. Então, o que antes era só uma gestão de conteúdo, a gente começou a produzir peças digitais, porque a gente tinha um designer. A gente começou a produzir um tanto de vídeo, porque a gente tinha um videomaker. A gente ter um boom nas notícias, na produção de conteúdo, porque a gente tinha conteudista. Então, esse trabalho em grupo e muito focado realmente nos resultados, no funcionamento, fez com que tudo crescesse. E o mais bacana disso também é que, com esse trabalho que a gente teve, com essa produção de material, com essa produção de conteúdo, também muito focada numa comunicação realmente afetiva, de muito amor, porque assim, a gente sempre soube que a gente queria dar mais. A gente sempre soube que aquela informação da escola, ela precisava ser projetada para o nosso cliente, mas ela também precisava passar emoção. A gente queria fazer o bem para o nosso cliente, ser o bem para o nosso cliente, para o nosso aluno, para a nossa família. E isso deu um resultado muito grande, principalmente nas mídias sociais. A gente começou a ter um engajamento muito maior, a gente começou a ter um envolvimento muito maior, e quem trabalha com redes sociais sabe que esse engajamento, a partir de uma audiência orgânica, hoje em dia é muito difícil. Então, assim, a gente conseguiu atingir também um resultado muito grande, mas organicamente, sem precisar pagar. Então, isso dentro de uma escola, um setor começar do zero, e tão rápido a gente virar um boom assim, isso foi muito legal. Porque você pensar em resultados, Paulo, além desse resultado, da gente ter o retorno dos nossos alunos, do nosso público em questão de audiência, a gente também tinha resultado em números.
eu queria muito que os meninos estivessem aí para eles poderem falar, porque, por exemplo, eu tenho um número desatualizado, que foi de 2018, que foi pós abertura do núcleo de comunicação. Pra você ter noção, nós fizemos 21 mil registros de fotos. Nós conseguimos publicar 700 posts, nós produzimos 700 posts, nós desenvolvemos 33 campanhas, nós fizemos 145 vídeos, nós publicamos 200 notícias. Então, isso é um número muito grande. Então, é muito bacana você ver que a gestão efetiva, evoluindo com uma gestão afetiva, baseado nos resultados, baseado em processo, realmente ela é funcional. Então, a gente viveu isso no colégio, e eu fiquei nessa instituição até janeiro agora, de 2020, foi quando eu me despedi de lá. E eu tenho desenvolvido um trabalho desde abril de 2019 e até o momento que eu sou a responsável pela comunicação da província Nossa Senhora do Rosário, que é uma organização religiosa das Irmãs Dominicanas de Monté, aqui no Brasil. Então, praticamente é isso, assim, a minha formação junto com a minha trajetória de marketing. Não, e eu fico lisonjeado que eu fui testemunha disso tudo. Tive esse privilégio de acompanhar o seu crescimento desde 2011 até o começo de 2020, e a gente até brinca às vezes que a gente entrou junto e saiu coincidentemente no mesmo mês. A gente Verdade. quis buscar outros horizontes profissionais. E, assim, só para fazer um parêntese, um ponto que você falou que eu achei muito interessante, a questão de usar as redes sociais, mas ao mesmo tempo tocar as pessoas, porque é importante que as pessoas vejam, usem a tecnologia, mas que elas sintam emoção, acolhida ali. Isso é muito Exatamente. enriquecedor. Exatamente. Porque, assim, na verdade, as redes sociais, ela é um canal de comunicação, ela é um canal de relacionamento. Isso. Então, acabou essa história de achar que é uma comunicação bilateral. Assim, é uma comunicação que ela vai e volta. E se não for dessa forma, alguma coisa nesse processo está errado. Isso. E eu queria reforçar também que as mídias digitais, as redes sociais, elas fazem parte da cultura digital. E essa cultura digital é algo novo. Faz parte de uma cultura vinda da internet, do cyberespaço, como assim falava, cybercultura. Eu só gostaria de puxar esse gancho, que a cultura digital é diferente da cultura de massa. A cultura de massa tem um parâmetro que todas as pessoas assistem a mesma coisa, leem jornal, a gente tem o controle do que as pessoas estão consumindo, diferente da cultura digital, onde cada pessoa tem acesso a informação diferente, então é uma coisa bem personalizável. Kátia, e por que a escolha desse tema para o nosso bate-papo? Então, assim, eu escolhi a gestão efetiva e afetiva das mídias sociais nas instituições de ensino pelo fato, né, de eu ter essa experiência no âmbito. Demorou, hein, Matheus? Por ser, desculpa, gente, de ser realmente um assunto muito importante nos dias de hoje, principalmente agora, nesse período de pandemia, porque, assim, durante a minha fala eu vou falar alguns aspectos que eu vi, porque, assim, a gestão efetiva, eu vou até colocar aqui um subtítulo, que é a presença digital da marca em tempos de Covid-19. E quando eu falo marca, é a marca mesmo em sentido de escola, em sentido de instituição, em sentido de faculdade. E quando a gente fala assim, presença digital, como assim? Porque assim, a presença digital é como aquela instituição, aquela marca, ela está se comportando dentro das redes sociais. Ela está se comportando de uma forma ativa, ela está se comportando de uma forma passiva, e a maneira como ela se comporta dentro das redes sociais, a forma como ela está presente, por isso de presença digital, a forma como ela está presente é que ela vai ser percebida pelo público. E isso é muito sério, porque se você pensar, se a escola em algum momento ela atrapalha alguma situação ou ela age de alguma forma incoerente com o que ela vem trazendo até então, isso pode ser muito prejudicial para a reputação dela. E por isso que eu trato a gestão de forma efetiva, que é um pouco do exemplo que eu dei quando a gente trabalhou no colégio.
de você ter sempre esse equilíbrio da gestão efetiva com a gestão afetiva. Porque apesar da gente estar falando de uma escola, de uma faculdade, a gente também está falando de um negócio. E os negócios, eles precisam de terem resultados positivos. A gente precisa estar muito consciente de quais são as ações, qual que é o conjunto de ações que a gente vai trabalhar para tornar essa gestão efetiva. Então, a gente precisa ter um planejamento, a gente precisa produzir conteúdo, a gente precisa de monitoramento, a gente precisa de levantamento de resultados, porque, assim, a partir desse levantamento de resultados, porque a gente vai saber realmente se o que a gente está fazendo, como a gente está fazendo, se está funcionando, se está tendo resultado, se a nossa audiência está gostando daquele material que a gente está produzindo. E aí, nessa balança, por que a gestão afetiva ela é tão importante? Assim, porque a gente não pode esquecer nunca, Paulo, de quem está atrás da tela do computador, quem realmente gera audiência para as marcas, para as empresas, para as escolas, são pessoas, sabe? Quem está atrás da tela do tablet, da tela do smartphone, são seres humanos. Então, nesse momento, mais do que nunca, nesse momento de pandemia, que está todo mundo fragilizado, a gente precisa ter um olhar cada vez mais atento. Por isso, essa gestão afetiva, de ter esse olhar mais afetivo. A gente precisa ter uma escuta muito mais ativa. E quando eu falo escuta ativa, é que a gente possa ler, né, ou ouvir entre as nossas... nos nossos comentários, entre as entrelinhas, o que realmente aquela pessoa está querendo falar para a marca, sabe? Que a gente tem essa sensibilidade do como que as coisas estão funcionando. Porque eu percebo que não dá para deixar de criar, você criou um vínculo, não dá para você esquecer desse vínculo. E agora esse momento é de você fortalecer muito mais esse vínculo, sabe? De você gerar muito mais empatia, muito mais sensibilidade com as pessoas dentro das mídias sociais. Porque ainda nessa balança de gestão afetiva e efetiva, eu vejo que não adianta você ter um planejamento mega, sabe, super ótimo, algo que realmente pode te trazer resultados, se você não tem empatia pelas pessoas, sabe, se você não tem empatia pelo seu público, se a sua comunicação, ela não é verdadeira com o seu público. E nisso, assim, para eu dar um exemplo, até para ficar um pouco mais claro, por exemplo, você tem todo um histórico, antes pandemia, você tem todo um histórico de que você vem fazendo realmente o seu trabalho muito bem feito, você tem planejamento, você tem produção de conteúdo, você sabe, você tem uma comunicação afetiva com as pessoas que estão na sua página, com a sua audiência, realmente você escuta, você planeja. Chegou março. Sabe? Gerou-se o caos, principalmente nas instituições de ensino em que tudo mudou, as escolas tiveram que se adequar a esse ensino remoto, os pais ficaram um pouco preocupados de como seria, o que seria. E aí o que acontece? A marca congela. Silêncio total em todas as mídias sociais dessa marca, sabe? Ela não sabe o que falar, como agir, o que fazer, e aí as pessoas estão aguardando que ela traga algum parecer, e ela nada. Se ela teve esse momento de pânico, mas ela conseguiu, sabe, sair disso e se pronunciar, beleza. Agora, se ela mantém esse momento de, ai meu Deus, eu não sei o que fazer, eu não estou preparado para isso, então deixa eu ficar calado que eu ganho mais, não é assim. Então, todo aquele trabalho que você teve, sabe, falhou. Então, aí você mostra a falha de uma gestão efetiva e afetiva. E acaba sendo a questão de um feedback que a marca precisa oferecer para o seu público, se posicionar nessas situações que mais precisam de voz para seu público. Exatamente, e você falou tudo, porque é bem isso. O que a marca ela precisa fazer hoje? O que a escola precisa fazer hoje? Ela precisa se posicionar. E como que ela vai fazer esse posicionamento? Ela vai agir de acordo com o propósito que ela tem. Sabe? Ela vai mostrar aqui agora qual que é a missão que ela tem pregado em toda a linha dela do tempo. Qual que é o manifesto verdadeiro que ela tem, sabe? Agora é a hora da marca realmente, né, colocar sua cara a tapa e falar, olha, sabe, tudo aquilo que eu tenho falado, sabe, toda aquela história que eu tenho contado para você, ela é verdadeira. Então eu vou te mostrar, eu vou agir de acordo como as coisas têm que ser feitas. E aí eu vejo também, e isso é muito legal, que quanto
quanto mais o propósito, quanto maior é o propósito da instituição, maior é a expectativa das pessoas, sabe? As pessoas esperam muito mais quando essa expectativa é maior. E quando eu falo as pessoas, eu não falo as pessoas diretamente, só as pessoas diretamente ligadas à escola ou à faculdade, que são os alunos, que são os professores, que são os colaboradores, que são as famílias. Eu falo da família, perdão, eu falo da sociedade de uma forma geral. A sociedade, a audiência que acompanha aquela marca, ela quer que aquela marca se posicione no meio daquele contexto. Assim, ela quer saber qual que é o funcionamento, ela quer entender o que a marca está pregando nesse momento. E aí, Paulo, vem um desafio muito grande, que é como ter uma comunicação integrada e ágil. Assim, as escolas, elas possuem essa comunicação integrada e ágil, sabe? Aqueles pilares de comunicação, de direção, eles estão fluindo? Porque precisa realmente ter um alinhamento na comunicação. Porque, assim, quem tá aí vai achar que eu tô falando, nossa, a Kátia tá falando uma bobagem dessa. Gente, mas é real. Eu sou prova real, que eu já escutei isso. Ainda há uma premissa entre as pessoas que elas acreditam que existe o mundo real e o mundo digital. Sim, elas ainda acham que elas podem agir de uma forma no mundo real e no mundo digital. E aí eu falo, realmente os ambientes são diferentes, mas o mundo gira igual, sabe? É a mesma coisa, é a mesma fala. E por isso a importância e a necessidade da gente ter uma comunicação cada vez mais transparente, cada vez mais verdadeira e cada vez mais coerente nos diversos canais. O mesmo tom que eu agi numa rede social, num canal digital, é o mesmo tom que eu estou agindo com uma família presencialmente. Então, não dá mais para se enganar que a gente pode agir de duas formas, porque mais cedo ou mais tarde, a gente é cobrado por isso. É isso, até a questão da instituição procurar um posicionamento, como que ela vai se posicionar referente a isso. Então, como que você acha que a instituição de ensino deve agir nesse momento? Então, e assim, eu até olhando o comentário da Xará aqui, que é uma extensão do outro, eu concordo plenamente, sabe? Não dá para achar que a gente respira áreas diferentes, que a gente vive áreas diferentes, não dá para achar que é desse jeito. Esse é um grande erro e por isso que existe muitas falhas e muitos ruídos na comunicação. Porque cada setor da instituição acha que pode, não é questão de achar, eles acreditam que eles estão fazendo certo, mas não é. Assim, é necessário ter, por isso que o Matheus sabe disso, vai até concordar comigo, que é uma coisa que eu sempre falei muito, é uma questão de marketing integrado, de comunicação integrada, de que todo mundo fala a mesma língua o tempo todo. E aí, quando você me pergunta isso, como deve agir, eu respondo essa pergunta para a Angélica daqui a pouco. Quando você fala para mim como agir nessa questão, por exemplo, o que eu tenho visto, que eu acho até que é uma boa saída. Eu tenho visto muito as escolas terem contratado plataformas de gestão de comunicação escolar. Ótimo, muito bem feito, sim. Por quê? Porque realmente eu concordo que tem muita fala que ela não deve ser feita dentro das redes sociais, sabe? Você coloca, de repente, um assunto que é muito específico da sua família, do seu aluno, você acaba gerando um barulho, uma repercussão tão desnecessária, provavelmente que às vezes você nem vai estar preparado para isso, sabe? De conter todos aqueles comentários, de conter o que pode ser, de alguém influenciar outro, porque o que a gente mais tem hoje nas redes sociais são influenciadores, e no bom sentido também. Então, o que pode acontecer? Vamos usar as plataformas. E aqui, se me cabe uma sugestão, para quem ainda não tem uma plataforma e tem assuntos muito específicos com as famílias, vamos usar o WhatsApp Business. Sabe? Vamos usar as listas de transmissão em que você lá vai informar e se o seu cliente precisar de retornar, ele vai retornar de forma individual, não vai ter aquele ruído, toda aquela confusão das pessoas debatendo aquele assunto daquela forma. E na hora que ele te retornar, você vai dar prosseguimento à conversa, você vai dar prosseguimento à comunicação. Mas eu também acho, retomando isso sobre o que esperar, o que as empresas esperam, é que realmente você precisa se posicionar nas redes sociais.
Aí fala assim, ai, Kátia, mas como assim se posicionar ainda nesse assunto da pandemia, que é o que nos trouxe aqui? A sociedade quer saber como que a sua escola, Paulo, o que a sua escola está fazendo? Agora que os alunos não podem ir mais para a escola, como que as aulas estão sendo feitas? E aí, o que você pode fazer? Que eu tenho visto isso muito nos perfis dos professores. Os professores em casa, nas suas aulas nesse formato remoto, no formato online, em que eles estão tirando foto. Então, vamos usar da criatividade, sabe? Vamos dar uma pincelada lá, porque a gente também não vai deixar de uma forma, não vai tratar o fundo realmente de como está sendo essa aula, mas a gente vai mostrar para a sociedade, olha, a escola, ela não tem essa aula presencial mais, mas ela está fazendo dessa forma e dessa forma. Outra coisa, eu quero saber, então, como que a escola está contendo a propagação do vírus, como que ela está contribuindo. Quem sabe a escola, no seu próprio site, ela não criou uma página específica que dá dicas, que fala sobre o coronavírus, algo que é muito útil e relevante hoje para a sociedade. Então, vai lá na sua rede social e coloque esse link para as famílias poderem ver, para a sociedade poder ver. E aí, quando a Angélica perguntou sobre o investimento, realmente, pode ser sim. Pode ser que as instituições tenham medo de não ter retorno, mas elas estão enganadas. Porque, assim, hoje, querendo ou não, e aí eu volto na presença digital, a escola, a instituição, a faculdade, querendo ou não, ela já está lá. Então, antes ela estar lá de forma ativa, sabendo que as pessoas estão falando dela, sabendo em que formato que estão, o que, sabe, poder gerenciar o que gira em torno do nome dela, do que ela está achando que isso é um investimento que não é válido. Então, assim, não dá mais para pensar numa comunicação, não dá para pensar mais numa venda de serviço em que não envolva as mídias sociais. E aí, quando a gente também fala nesse envolvimento de serviço, de investimento, eu também acho que agora não é hora de você vender serviço. Com certeza, alguns acham que a boca ainda é melhor. Ela é boa nas mídias sociais, ela é ótima. Então, e Mesmo também assim, não... ela ainda gera ruído na informação. Exatamente. Porque, assim, não é hora de vender serviço, sabe? E quando eu falo serviço, é esse serviço de que a escola tem uma atividade em que ela vai falar agora dessa atividade, que quando voltar a ter aula, o cliente dela pode ter interesse, sabe? Não é hora da escola falar do ensino médio, se ela tem ensino médio, que os alunos dela foram aprovados, sabe? Agora é hora de realmente essa escola, ela mostrar como que ela está impactando as pessoas, como ela vai mostrar como que ela está impactando a cidade, o que ela está oferecendo realmente de útil, de relevante para os seus clientes, o que ela está oferecendo para a sociedade. Assim, é muito mais amplo você poder, nesse momento, ter utilidade, porque assim, hoje, a relevância que você traz para sua marca, oferecendo conteúdo de qualidade, oferecendo realmente uma escutativa, isso vai te gerar vendas de uma forma com muito mais qualidade do que você ficar forçando a barra no momento que as pessoas não querem saber sobre isso. Não, e é bom essa questão do contexto da comunicação. Você citou, mesmo que a escola não tenha investimento, ela pode usar essas plataformas internas de comunicação, que é importante também. Às vezes vai ter assunto que é direcionado só para as famílias, só para os responsáveis. E a comunidade externa, que tem acesso ali àquela rede social todo dia, não precisa estar por dentro do assunto. Inclusive o WhatsApp, que é usado muito para essa questão de comunicação interna. Acho que essa é para você, Paulo. Para mim, a pergunta, acho que se os alunos compartilhassem sua visibilidade sobre a instituição também é interessante, junto com as vivências dos professores. Como sugestão? Sim, sim, muito Isso. forte, muito Como é a forte. experiência dos alunos em relação a isso? Porque, na verdade, isso valida todo o serviço, todo o trabalho que a escola faz. Assim, um aluno chegar, uma família chegar e poder compartilhar a viabilidade, sabe? E isso, não, assim, eu acho que é o sonho de consumo de qualquer marca. É ter alguém falando para você que está satisfeito com o seu produto, o seu serviço. Isso é
é o grande lance, a grande questão realmente. Não, com certeza. E você diz que a marca precisa mostrar a sua relevância. Como que isso pode ser feito na prática? Então, para os nossos amigos que estão aí, que faz esse trabalho, que age com esse trabalho diário de rede social, então eles devem conhecer o calendário editorial. O que é isso? Ele é um cronograma de conteúdo. Lê para mim, Paulo. Vou ler. A Kátia Cristina, sua xará, sabemos que as vivências cotidianas em sala de aula configuram um dos eixos do marketing digital educacional. Neste momento de aulas remotas, como podemos utilizar o marketing para estreitar as relações com as famílias? Kátia, assim, isso vem um pouco, eu acho que vem agora sobre o calendário editorial. Se não te responder do jeito que você tinha imaginado, você me cobra. Mas assim, eu acho que tem muito a ver com essa resposta que eu vou dar agora, disso de como fazer. Assim, como que a gente vai transformar e utilizar isso para estreitar. E eu acho que, e é uma pergunta muito importante, principalmente nesse momento em que a gente vê uma parte das famílias um pouco receiosas realmente de como vai ser traçado essa educação, de como isso funciona. Então, trazer a família para o seu lado nesse momento é extremamente importante. E até, assim, para a vida da instituição de ensino, ela ter as suas famílias com ela nesse momento difícil. Então, isso trata um pouco do calendário editorial, que é esse cronograma de conteúdo para as redes sociais, que, assim, que nesse momento, quem trabalhou comigo, quem me conhece, sabe que eu tenho um mantra pessoal. Eu acho que todo dia é um novo dia para fazer tudo diferente. Então, esse também é um momento para você sair da caixinha, sabe? Que é para você começar a pensar diferente de como funciona e também pensar numa forma que você traz isso para as redes sociais, mas também traz de uma forma que ela não é cansativa. Porque se você entra hoje nas redes sociais, tem muitas lives, tem muito conteúdo. Então, assim, tá tudo muito bombardeado. E para você não incomodar a sua audiência, você tem que cada vez mais pensar como que vai ser esse conteúdo, que formato que você vai entregar, para não deixar isso deixar isso com valor, para agregar valor nisso. Então, ele tem que ser um material oportuno e tem que ser um material útil. Aí vocês vão perguntar, Kátia, mas como assim? Como que eu vou fazer isso? Porque todo mundo está fazendo ao mesmo tempo esse tanto de coisa. Todo mundo está falando sobre escola, o que a escola faz, todo mundo está falando sobre o coronavírus, o que tem que fazer, o que tem que evitar. Aí eu te respondo, você tem que inovar, sabe? E como que você vai inovar? Em que formato que você vai inovar? A gente tem cada vez mais formatos aí que que a gente pode disponibilizar conteúdo nas redes sociais, além do post. A gente tem os vídeos, a gente tem os podcasts, a gente tem infográfico, a gente tem e-book. Então, assim, formato de material para disponibilizar, a gente tem muitos. Então, outra coisa que vai te ajudar muito nesse momento são as perguntas. Cada dia eu tenho mais certeza que as perguntas que a gente faz, elas são as melhores aliadas para a nossa criação de estratégia. Por quê? Porque, olha, nesse contexto, mas o que eu vou fazer para inovar? Você vai se perguntar, todo mundo que está fazendo isso tem o mesmo público que você? Talvez. Todo mundo que está fazendo isso tem a mesma missão que a sua empresa tem? Não, com certeza não. Todo mundo que está fazendo isso tem feito essas perguntas para saber o que de diferente ela vai fazer? Eu acredito que a maioria não. Então, você parte das perguntas e quanto mais perguntas você fizer e quanto mais certeza do caminho que você quer tomar, porque isso também é muito importante, você precisa ter um objetivo, porque não adianta, sabe, você querer florear e cada dia uma coisa, não. Você precisa definir um objetivo, definir uma estratégia para que você possa realmente saber onde que você vai chegar e de que forma que você vai chegar. Então, assim, uma sugestão primordial que eu tenho faça perguntas. Faça várias perguntas. E dentro dessas perguntas, sim, a gente começa a falar do nosso público, que
como sabem, na educação a gente tem vários personas. O que são personas? São aqueles personagens que a gente traça qual que é o nosso público, qual que é a nossa pessoa, semifictícios, né, que trata realmente de cada pessoa. Então, um dos nossos personas dentro da educação são os pais. O que as escolas estão oferecendo para os pais hoje? Sabe? O que as escolas, juntando nessa pergunta da Kátia, o que a escola está estreitando, de que forma que ela está estreitando a relação dela com a família? Pensando que o pai hoje, ele vive uma pressão, não vou falar nem tanto financeira, ele vive uma pressão que é tudo acontecendo ao mesmo tempo dentro de casa. Ele tem home office, a esposa tem home office, o filho tem aula, todo mundo dividindo esse computador ao mesmo tempo, e agora ele precisa fazer. Assim, ele está totalmente estressado, esse pai. E aí eu te pergunto, na sua escola, você tem um psicólogo? Na sua escola, você tem um orientador educacional? Gente, que tal, sabe, você fazer um vídeo com o psicólogo, de forma que o psicólogo pode dar uma dica. Melhor, faça 2 vídeos. Um vídeo mais curto que você pode jogar nas redes sociais, em que vai tratar a sociedade de uma forma geral, vai poder ajudar a sua audiência, vai poder, sabe, mostrar para a sua audiência que você está lá ativa, que você tem uma presença bacana lá nas redes sociais, e você vai levar também um vídeo da sua plataforma interna, um vídeo muito maior, em que realmente nesse vídeo, como você já conhece o seu público, você sabe que dor que esse pai está tendo hoje, você pode personalizar aquele vídeo de forma em que ele vai falar, nossa, sabe, o psicólogo falou para mim, realmente eu estava precisando, nossa, olha, a escola acertou demais em poder me ajudar desse jeito nesse momento. Então, assim, são coisas que, além do que parecem do óbvio, mas às vezes o óbvio é o mais sensato, que a gente pode pensar e que pode gerar um resultado enorme. Aí a gente vai para o outro público, que é o público adolescente. O que a gente pode fazer por esse público? Kátia, o que você acha, sabe? Da gente ver com os parceiros de ensino, que as escolas têm parceiros de ensino, olha, ensino tal, você tem alguma coisa que hoje eu possa oferecer para o meu aluno? Você tem um game com cunho educativo? Sabe? Tem algum jogo, alguma coisa que a gente possa interagir com esse aluno? Que formato que a gente pode hoje entrar na casa desse menino que está em quarentena, que está entediado, e que eu posso fazer algo melhor para ele, e que depois ele pode entrar lá na rede social e falar que a escola fez a diferença na vida dele? Sabe? Vamos pensar numa série de vídeos curiosos, vamos chamar os professores para participarem, e aí eu entro com um adendo muito importante, gente, que é ter a parceria de professor e de coordenação pedagógica é tudo. Ter parceria do pedagógico é vida, sabe? Se a gente consegue criar uma tríade de direção, comunicação / marketing e pedagógico, sabe? É perfeito. Porque, assim, o marketing, a comunicação, ela precisa respirar o mesmo ar que o pedagógico e vice-versa. Assim, para a gente construir realmente conteúdos de qualidade, a gente precisa estar escutando o que o professor está te falando, sabe? O que o aluno falou para o professor. Isso realmente é uma escutativa de saber qual que é a dor do nosso aluno, qual que é a dor do nosso pai. A gente precisa vivenciar o mesmo mundo da direção, porque a direção precisa estar ali com a gente, porque na hora de comunicar, a gente precisa ter uma comunicação ágil, precisa ter uma comunicação efetiva, ter uma comunicação rápida. Então, esse funcionamento, essa tríade, ela tem que funcionar perfeitamente para você ter sucesso. Nós não somos nada sem ele. E da mesma forma ainda para os adolescentes, com certeza vocês viram que a Amazon liberou um link com vários livros para baixar, e-books gratuitos para a gente poder baixar. Você já pensou em entrar lá e ver que livro bacana que o professor do menino leu? E quem sabe esse professor, ele não indica a leitura e fala, nossa, cria um vídeo e fala, nossa, esse livro é isso, isso, isso. Quer dizer, ainda vai instigar o menino para uma leitura. Então, assim, a gente precisa realmente começar a pensar diferente em ações que são óbvias, sabe? Porque o óbvio, com certeza, ele atinge. E da mesma forma do público infantil. Eu tenho visto aí muita contação de história, muitos vídeos de contação de história, e eu acho bem bacana, trazendo os professores, trazendo bibliotecários, sabe? Super válido. Então, a gente já tem muita contação de história? Beleza. Então, vamos pensar então numa contação de história com Dedoche? Vamos pensar numa contação de história com fantoche?
Vamos pensar numa contação de histórias em que a gente traz um cenário totalmente diferente e possa montar isso, sabe? Então, vamos agradar os pais? Travou, gente? Travou não, né? Não, tá dando certo aí. Vamos pensar, então, numa forma em que a gente pode agradar as crianças e os pais? Um exemplo, vamos fazer podcast, sabe? Vamos fazer podcast de histórias de dormir, vamos fazer um podcast com canções de ninar. Assim, a gente vai estar agradando os pais porque ele vai ter algo de qualidade para colocar para a criança e a criança vai ficar super feliz de poder escutar aquilo naquele momento, sabe? Aquela memória, talvez a voz da professora, que ela está com saudade e ela está lá podendo escutar aquela voz. Então, assim, são detalhes que podem realmente fazer a diferença. Ó, o TBT, o famoso, né? Que todas as quintas-feiras a gente traz as saudosas fotos para o nosso cotidiano. Gente, apesar de ser algo muito usado, mas você pode usar isso ao seu favor. Como a gente está falando ainda da gestão afetiva, dessa gestão de trazer empatia nesse momento que as pessoas estão fragilizadas, vamos trazer uma foto bem bacana, sabe? Uma foto que possa animar, uma foto que tem um lado positivo. Por exemplo, antes da pandemia, com certeza as escolas fizeram várias fotos de atividades, várias fotos de criança, um adolescente. Vamos colocar essa foto na rede social, sabe? Escrito assim, tá vendo isso? Logo, logo a gente vai fazer de novo. As pessoas nas redes sociais também, assim, essa comunicação, ela precisa gerar também da memória afetiva, sabe? Daquela sensação de que vai ficar tudo bem, de que eu vou ficar feliz de novo, que eu vou viver isso de novo. A gente precisa trazer isso mais para a nossa realidade. E todas essas dicas que eu dei, elas partem do mesmo pressuposto. Para isso acontecer, eu preciso conhecer o meu público, sabe? Isso é uma dica de ouro, porque se eu conheço o meu público, se eu sei realmente quem está ali, o meu produto é muito, sabe? Quando eu falo produto, é meu conteúdo. O meu conteúdo ele é muito mais personalizado. Eu vou conseguir entregá-lo com qualidade realmente e atingir o que eu quero. E lembrando sempre, o pessoal que trabalha com comunicação, acho que vai concordar comigo. Quem concordar, me dá um joinha aí. Gente, lembre-se sempre, o conteúdo, ele não é para você, sabe? O conteúdo que eu faço, ele não é para mim, sabe? O conteúdo que eu faço é para atender as necessidades do outro. Porque às vezes, assim, a gente acaba recebendo umas intervenções de que, mas isso, desse jeito, assim, mas a gente tem que lembrar quem que é o nosso público, qual que é o foco, qual que é a idade. Então, realmente traçar e ter consistência nisso, nesse tipo de comunicação. Respondi sua pergunta, Kátia? E eu posso abrir um parênteses, Kátia? Flaviane. Claro. Baseado nisso que você falou, eu tenho a oportunidade de estar conectado com várias pessoas do Brasil. E buscando essa questão da afetividade, da escola está trazendo essa acolhida com os pais, porque a escola não poderia pegar esse orientador educacional e fazer uma videoconferência com essas famílias, com esses pais, para conversar, para tentar tranquilizá-los de alguma forma, que vai ficar tudo bem, de contar, de trazer os pais, já que não pode fazer uma reunião presencial, que faça uma reunião online com esses pais. A gente está tentando manter uma comunicação pelo menos uma vez por semana. Olha, pai, eu estou fazendo isso, a gente está trabalhando dessa forma, porque não é porque estamos todos online que necessariamente tudo precisa funcionar de forma online. Tem outras coisas também que podem ser realizadas. Não, e eu concordo. E assim, e também vem para acrescentar essa ideia de que se isso está dentro da sua estratégia, está dentro de um planejamento muito maior, se isso entra nessa característica de que você quer oferecer, dessa comunicação efetiva do marketing, quem está recebendo isso fala assim, nossa, olha só, a escola pensou realmente em mim, ela está preocupada comigo. Gente, isso é a maior sacadona de marketing. Sabe por quê? Porque marketing é isso. Marketing é quando a pessoa nem sabe que você está fazendo marketing e ela está te agradecendo. Então, é isso que precisa ter, sabe? Esse planejamento de pensar além, de fornecer além.
sabe um pouquinho aquela coisa assim, nossa, ele tá na minha frente? É isso, sabe? Um pouco desse pensamento realmente. E, assim, continuando nossa trilha, você disse que a marca precisava mostrar a nossa relevância. Foi essa a pergunta que eu ia fazer antes da Kátia ter pegado naquele ponto. Como você acha que a marca pode mostrar relevância na prática? Então, Paulo, assim, que eu acho que o que a marca mostra relevância na prática é exatamente isso que eu enumerei, sabe? É como ela está sendo percebida nas redes sociais e como ela está levando relevância nesse momento em que ela não pode vender, em que você não tem aluno na escola, sabe? E que algumas escolas estão vivenciando momentos em que os pais nem totalmente estão a favor do que está acontecendo. Então, é esse momento. Então, na prática, sabe, é humanizar esse contato, sabe? É trazer, é pensar em atitudes, mesmo à distância, de como você pode deixar essa família, esses alunos, mais satisfeitos com o produto que você está entregando. Porque, assim, às vezes, e isso eu escutei, foi numa palestra que eu assisti online, que eu achei muito, muito interessante, falando um pouco dessa entrega, um pouco dessa parte financeira, que às vezes, a mensalidade, ela não está sendo paga nesse momento, né, nem pela crise financeira, mas é pela insatisfação do pai de como o produto está sendo entregue para ele, como o serviço está sendo entregue para ele. Então, realmente, cabe aí à escola de pensar como que isso pode ser diferenciado para que o pai não pense dessa forma, de falar, não, realmente, sim, eles estão fazendo tudo, eu vi que eles estão fazendo isso. Então, o que falta às vezes, e não estou falando que as escolas não estão fazendo, por favor, não me entendam mal, mas assim, o que às vezes eu acho que falta é fazer mais propaganda disso, mas fazer uma propaganda com relevância. Não aquela propaganda, sabe, de que chega e fala, eu fiz isso, ok, eu fiz aquilo, ok. Tipo aquela música. Não é isso. É mostrar realmente, e isso de relevância, de mostrar o que você está fazendo com qualidade, de você contar para as pessoas, ela tem que realmente entrar dentro de uma estratégia de comunicação, uma estratégia de marketing. Não, com certeza, concordo. E tem que pensar nessa perspectiva de acolhimento, de trazer esperança. Não é porque a gente usa tecnologia, mídias sociais, que não necessariamente não precisa ter afetividade. Ela é muito importante nesse período, porque como não existe o presencial, os pais têm que se sentir tocados de alguma forma. Com certeza, cada vez mais as pessoas procuram marcas humanizadas. Assim, as pessoas querem que a marca sinta o que ela está sentindo. E por isso a importância de você estar aberto para poder conversar, você estar aberto para poder escutar, você estar aberto a responder comentários. Essa é a grande sacada. E até, às vezes, marcar videoconferência com as famílias de forma individualizada, de tentar conversar, de tentar entender qual o problema. Que a gente, assim, recentemente, a gente tem visto acontecer muito em redes sociais, né, das pessoas cobrarem o posicionamento da instituição. Não, com certeza, com certeza. Esse é o caminho. E, assim, para finalizar, você tem alguma coisa para acrescentar? Então, assim, eu deixei um pouco para o final, que é o lance dos comentários, né? Que tem também muito a ver Isso. com essa forma de como as famílias acabam enxergando a marca nesse momento. O que eu tenho visto muito? As marcas não estão respondendo os comentários. Isso é um erro gravíssimo. Por favor, respondam comentários. Independente, sabe, da área que você é, do segmento que você é, responda comentários. E não exclua. Outro erro gravíssimo é excluir comentário. O que tem que acontecer nesse momento é que as marcas precisam ser cada vez mais ágeis, sabe, e oferecer uma solução cada vez mais rápida para os pais, mesmo que seja a solução de ligar. E outro erro gravíssimo que eu vejo por exemplo, hoje eu fiz uma postagem que gerou 10 comentários, esses comentários não foram comentários felizes, sabe? O que a marca faz? Ela ignora e no outro dia ela faz outra postagem fazendo de conta que nada aconteceu. Gente, isso é o fim.
Ó, uma comparação básica de comentário não respondido e agir dessa forma. É como você ligar para a pessoa, você saber que ela está lá e ela não quer te atender, sabe? É você ligar, saber que ela está lá, uma pessoa, outra pessoa atender, você deixar o recado e ela não retornar seu recado. Se coloque mais uma vez no lugar dessa pessoa, sabe? Que tipo de sentimento que você está gerando para essa pessoa? Ela já está fragilizada porque ela não pode sair de casa. Ela não sabe o dia de amanhã. A escola não está querendo falar com ela. A escola não responde os comentários dela nas redes sociais. Ela, sabe, o mundo está acabando. Vamos lembrar de novo daquele histórico que a gente teve. É como se ela tivesse toda uma relação com essa marca, uma relação super feliz, ela conviveu super bem, tá vindo tudo muito bem. E agora, do nada, a marca deixa de ligar para ela. Então, assim, isso é muito sério. As marcas precisam lembrar que tem pós-Covid. E aí, sabe? O que aconteceu agora, esse sentimento que está gerando nas redes sociais, ele pode gerar um estrago enorme. Porque, gente, monitoramento de comentário, se ele é bem feito, os comentários são presságios de uma tempestade muito horrível que pode vir. Então, se você tem uma ação coordenada para isso, então você pode evitar um problemão, sabe? Evitar alguma coisa que geraria um estrago muito maior. Então, as marcas precisam lembrar disso. Lembrar que é comunicação, sabe? Não é informação. Então, você não informa e deixa lá e a pessoa fica sem resposta. É comunicação. E assim também, Paulo, ainda nesse lance dos comentários, o que eu vejo é porque assim, as pessoas, às vezes, elas não estão preparadas para comentário ruim. E eu falo, e me incluo nisso, a gente sempre está feliz quando os comentários são bons, tipo agora, tá legal demais essa live, ótimo. Ah, não, podia ter sido melhor, né? Então você fica meio assim. É, Mas, você fica meio chué. Mas você precisa encarar isso e saber que bola para frente. Então não tá ruim, não tá bom, vamos saber. Não, então você não gostou muito, mas por quê? Me fala, porque eu tenho vontade de continuar fazendo live. O que você acha que eu posso melhorar da próxima vez? E a mesma coisa eu percebo que é quem cuida das redes sociais, das mídias sociais de uma instituição ou de uma marca. Gente, não basta ter sua boa vontade e gostar de rede social. Infelizmente, isso não é suficiente, sabe? Você precisa ter conhecimento das ferramentas, sabe? Você precisa saber quais são as ferramentas, o que elas fazem por você, quais são os tipos de plataforma, o que é melhor, que hora que é melhor para postar. Vamos lembrar isso dessa gestão eficiente também, porque é ela que traz resultado, é ela que te oferece resultados. Então, e o básico de foto, sabe? Vamos pensar que a foto, dependendo daquele fundo ali que você tá, o fundo não tá tão bom. Então, eu devo usar mesmo essa foto? Não. Sabe? Vamos ter crítica para pensar que aquele vídeo que você fez, ele realmente, ali naquele momento, aquela edição, eu acho que dá para melhorar. Então, não é porque você fez que você tem esse calendário editorial que você tem que usar de qualquer jeito, sabe? Você tem que oferecer um conteúdo cada vez de mais qualidade. É isso que o seu cliente espera de você. E assim, os textos, o lance da comunicação. Aquele texto realmente está num formato que é o formato certo para aquela rede social, porque tem isso, ele está naquele formato certo. Você está comunicando bem? Quem está recebendo aquela mensagem vai entender realmente o que precisa entender? Você está deixando algum ruído? Ainda mais nesse momento, sabe? Você está conversando com empatia, você está sendo afetivo, você está sendo sensível nesse momento. Então, todos esses detalhes, todas essas informações, elas precisam, sabe, estar presentes na construção de um material, sabe? Uma pessoa que é responsável por esse conteúdo, ela precisa saber realmente alguns detalhes. Oi. pessoal, houve uma instabilidade no Instagram. Eu não sei se foi questão de tempo, mas a Kátia acabou caindo justamente na parte mais interessante do conteúdo. Vamos retomar aqui a nossa conexão. Vamos só aguardar um pouquinho. A Kátia voltar.
Vamos ver, tá voltando. Tinha acabado o tempo. Ó, pra você ver o tanto que o assunto está rendendo. Tanto que essa comunicação, essa gestão afetiva e efetiva é interessante, porque é um tema muito relevante no momento que estamos vivendo. Então, rende muito o assunto. Pessoal, a live não acabou ainda, viu? Por que eu não tô aparecendo? Uai, tá carregando a bolinha aqui. O tempo da live no Instagram acho que tem 1 hora mais ou menos. Não é, Nossa, Kátia? Você sabe dessa informação? que gracinha. Quem falou que eu sou muito boa? Eu não vi. Você quer desconectar e entrar de novo? Vou. Então vamos. Fica aí, gente. Não sai não. Carla, a Kátia, ela foi uma grande amiga e ela é foi uma colega de trabalho minha na instituição que a gente trabalhou junto. Vou tentar de novo, ver se a Kátia volta. O tempo esgotou, pessoal, do Instagram. Não quer deixar eu Kátia, você voltar. tá aí? Tô, não quer deixar eu voltar. Estranho. Uai, Eu será que é fico questão do chateada. tempo? Será que eu conversei demais? Mas vamos continuar para finalizar sem me verem. Nossa, gente, tô adorando. Comenta mais. Obrigada, obrigada. A gente faz até a parte 2. Isso! Me chama que eu volto. Agora que eu fiquei sem vergonha. Então, Paulo, ainda nesse ponto que a gente está conversando sobre a necessidade do conhecimento desse profissional que está à frente do gerenciamento das redes sociais, o que eu percebo? E assim, é uma outra dica de ouro. Gente, conhecimento, sabe? Estudo contínuo. Não dá para você não se aprofundar. Mesmo porque essa área de marketing, de redes sociais, tudo muda muito rápido. Então, a gente realmente precisa disso. Então, vale minha... Obrigada, Sheila. Vale a minha dica aqui. Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, tem muitos cursos gratuitos abertos aí. Cursos legais, sabe? Cursos que estão oferecendo certificado. Então, aproveita esse momento. E outra coisa, tem muito conteúdo bacana na internet de uma forma geral. Eu sugiro, por exemplo, 2 sites. Obrigada. Eu indico 2 sites, que é o Rock Content e o Resultados Digitais. Então, para quem quer hoje trabalhar nessa área, para quem trabalha nessa área, vale muito a pena conhecer esses sites. Sim, e realmente tem muito curso online, muito curso interessante também. É legal o pessoal fazer a curadoria, né? Buscar o curso que mais se encaixe no seu perfil. Porque ao mesmo tempo é um boom de muita informação e a gente não sabe para onde correr, infelizmente. Pois é, e assim... Pode falar. Então, até para a gente poder finalizar, antes que eu seja penalizada novamente, também estou com saudade, Juju, já que não está mostrando mais meu rostinho. O que eu percebo que fica pós-Covid, sabe? Vamos pensar nisso que a gente está vivenciando hoje, sabe? Que a marca pense nisso de uma forma que isso possa gerar resultados futuros. Vamos pensar num planejamento eficaz para momentos de crise. Hoje, qual que é a escola que tem um gerenciamento de crise para que na hora que chegue o momento não congele? Vamos realmente ter o equilíbrio dessa gestão efetiva e da gestão efetiva com a gestão afetiva, sabe? Que é o que eu falei lá no começo. Não basta ter um conteúdo, não basta ter um planejamento que funcione, que seja ótimo,
se a gente não tem do outro lado, sabe, esse cuidado de ser humano, de preocupar com o outro, de querer realmente descobrir por que ele está ali, se ele precisa de você, sabe, de realmente ser útil e ser relevante, além de ser uma marca que precisa vender serviço, além de ser uma marca que precisa vender produto. A gente precisa pensar muito nisso. E eu acho que essa verdade que a missão traz, ela vai ficar cada vez mais forte. Eu percebo que pós-Covid, as pessoas vão querer ser muito mais reais. As pessoas vão querer que as histórias das marcas realmente sejam verdadeiras. As pessoas vão querer que realmente o que a marca prega é o que ela faz. E eu vejo que é isso que é a cobrança hoje. As pessoas querem ver o que a marca pregou em momento que estava tudo light. E que é isso mesmo, é agir com coração e com responsabilidade. Então, tenha um planejamento, sabe? Monitore, tenha esse monitoramento. Vamos pensar nesses comentários como comentários que podem evitar grandes transtornos futuros. Vamos pensar neles em algo que pode acrescer para a instituição. E principalmente, gente, vamos cuidar do público, sabe? Cuida do seu público, realmente tenha empatia por ele, realmente pense que o que você está produzindo é para ter relevância para ele. E sabe, não é aquela relevância interessada, porque o público sabe disso também. Não vamos, sabe, desenvolver material, não vamos colocar material aí se realmente não é isso que é o propósito da empresa. Isso, eu também acho. Antes da gente ser profissional, a gente tem que ser seres humanos e ter plena consciência de que você está conversando com outro ser humano e que isso pode atingir e que a comunicação é muito séria. E aí, se a Lígia tivesse aqui, a Lígia do colégio, eu acho que ela ia até falar que eu estou roubando dela, mas esse lance do cuidado público, ter empatia, tem uma frase muito forte do Pequeno Príncipe, né? Que tu és responsável pelo que tu cativa. Não é verdade, Paulo? Nossa, Então, muito forte, é verdade. Não é? Se você de pessoas que a gente cativou. Exato. Então, se você desenvolve um trabalho super bacana nas redes sociais, que vai de encontro com o que a sua marca ela prega, você é responsável agora por essa audiência. Então, você tem que fazer e tem que respeitá-la o máximo possível. Não, com certeza. E assim, é muito importante as redes sociais. Só fazendo um parênteses, tanto é que dando continuidade de redes sociais, só para avisar que semana que vem a gente vai ter uma live com o Felipe Simões, que ele vai falar justamente dos perigos das redes sociais, do ponto de vista da segurança. Ah, muito legal, isso também é muito importante. Isso. Tem mais alguma coisa, Kátia? Alguma coisa para acrescentar? Paulo, então, eu queria muito agradecer, de verdade, assim, sinto-me muito lisonjeada com o seu convite, confesso que me deu muito frio na barriga de aceitar, mas eu estou muito feliz porque você é um grande companheiro, um grande amigo, como eu falei, eu também estou muito feliz de estar falando, pena que eu não posso fazer coração para você, eu também estou muito feliz de ser um assunto que eu sou extremamente apaixonada, assim, marketing para mim é vida. Eu acho. Paixão, só fala. E eu sou mesmo, porque assim, o que me encanta no marketing é o poder que ele tem de transformar, sabe? O marketing é transformador, ele é inovador, então ele é capaz de tudo. Então, uma boa estratégia, você é capaz de contar uma nova história a partir de alguma coisa já existente. Então, isso para mim é muito encantador. A mudança que você pode fazer a partir dele. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Assim, gente, muito, muito obrigada mesmo por ter me escutado, por ter me visto. Muito obrigada pelos comentários. Pena que eu não consegui ler todos, porque alguém podia ter feito print para eu ler. Eu fiquei muito, muito, assim, lisonjeada. É minha primeira live. Por favor, me desculpe qualquer coisa. Mas é isso, assim. A gente vai fazer outra, Kátia. Ai, Jesus, eu já não sei. Vamos fazer outra live. E, gente, para quem ainda está aqui me escutando, e para quem ainda está aqui me escutando, assim, de verdade, de coração, eu espero ter pelo menos contribuído um pouco com vocês, assim, com as minhas dicas, com as minhas ideias.
eu acredito que também tem muita coisa com que eu falei que vocês já devem ter pensado, mas eu também acho legal reforçar alguma coisa, porque eu também acho bacana quando a gente vai em algum lugar que a gente assiste alguma coisa, né, Paulo, e que fala assim, nossa, eu pensei nisso, que legal. Assim, é bom você validar as suas ideias, é bom ter alguém também, é bom terem pessoas pensando diferente, mas também é bom você ter alguém que pensa igual você, que acha que aquilo ali pode dar certo. Então, eu quero agradecer muito vocês, Sim. espero que tenha impactado de alguma forma. Muito, muito obrigada. Eu agradeço demais você ter topado essa parceria, de estar fazendo a live com a gente. Isso não impede da gente fazer mais lives, eu gostaria sim, porque como eu falei, eu queria algo diferente por questão da trajetória que a gente tem junto, da intimidade que a gente tem, ia trazer algo muito diferente. Nisso é só uma palestra, não é uma palestra. A gente está na rede social, a gente precisa acolher as pessoas, trazer essa questão da afetividade. Então, quando eu pensei em você, foi justamente pensando nisso também, das pessoas sentir esse carinho que a gente tem um pelo outro também. Ai, com certeza. E ele é Agradeço demais a sua verdadeiro e participação. recíproco. Ai, obrigada. Obrigada mesmo, gente. E avisar, pessoal, que essa live vai ficar disponível em duas partes agora, né? Por 24 horas, mas a gente vai editar ela e disponibilizá-la no canal do YouTube que a gente tem do GG Uberaba. E aí, nesse momento da falta da imagem da Kátia, a gente coloca uma foto dela. Gracinha. Gente, eu estou à disposição, o que eu puder contribuir, o que eu puder ajudar, sim, estou aqui, de verdade.